Seu Zé, tudo jóia? Vamos utilizar um exemplo de informação técnica de segurança nacional, né, de ocorrência nessa semana, para um aprendizado aí de biosseguridade nos seus viveiros, nos seus camarões, em sua fazenda. Até porque para o camarão também a gente precisa ter esse aprendizado contínuo, né, com as estratégias, com as táticas de biosseguridade. E os resultados de hoje não garantem os resultados de amanhã. Então, por isso que também vamos falar da importância dessa parceria estratégica, tática, com tudo que o seu Zé pode contribuir com a biosseguridade do camarão. Então, enquanto a gente vai trazer o exemplo de uma ocorrência nacional essa semana, para que a gente possa discutir melhor. Tá? Então, bom dia, seu Zé, bom dia aos colegas produtores, fornecedores, profissionais, futuros profissionais. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão, ter o nosso bate-papo, para que a gente possa ter melhor segurança em nossos resultados, aí, um ano de tranquilidade, de produção em suas fazendas. Né? Para quem não me conhece, os colegas aí que estão entrando, sou o professor Pedro, coordenador dessa escola de camarão. E aí, bom dia, Oswaldo, bom dia, professor da Trata Água, bom dia, Alex, bom dia, Davi, bom dia os colegas que estão entrando aí. E eu queria trazer essa informação técnica em virtude dos debates essa semana, né? Tem outras questões aí que não interessam a gente, mas da gente trazer esse aprendizado para a compreensão do processo de saúde dentro dos viveiros de camarão. Então, existem algumas questões teóricas antes, né, para fundamentar a sua prática. Primeiro que a gente tem que compreender a dinâmica da tríade da doença. Então, dentro do seu viveiro, dentro daquele espaço físico, naquele tempo, naquele momento, nós temos 3 grupos importantes, né, 3 conjuntos importantes que colaboram com a questão da saúde da doença. Né? O primeiro é o hospedeiro, que é o seu camarão, né, o produto principal ali do seu trabalho. O segundo componente são as questões ambientais, o ambiente de produção, as questões físicas, químicas, biológicas, microbiológicas, tudo que interagem ali com o seu camarão. E dentro desse contexto nós temos os agentes agressores, os patógenos, que vão desequilibrar aquele sistema. Tá? Esse é um ponto importante para você saber. O outro ponto, quando a gente fala de sistema de defesa, a gente entra para o sistema imunológico do animal. Tá? Eu passei uma semana até sem fazer café com camarão, porque eu peguei uma virose forte, estava meio baqueado na semana passada. Então, mas o meu sistema de defesa imunológico interno, ele começou a aprender e buscar. Valeu, pessoal que está dando um bom dia aí. Começou a aprender e buscar os processos de segurança e de defesa. Mas, no camarão, ele tem um sistema de defesa mais primitivo comparado com os vertebrados ali do peixe até nós humanos. Né? Ele só possui um sistema inato. Então ele reconhece o que é próprio do corpo dele e o que não é próprio do corpo dele. Ele não tem esse processo de aprendizado. Né? Então esse processo de aprendizado é importante. Por exemplo, quando a gente pega um animal que é próximo ali da nossa situação de fazenda, por exemplo, a tilápia. A tilápia já é biologicamente, né, zoologicamente falando, ela já possui um sistema de aprendizado, um sistema imunológico, seu sistema de defesa. Ela tem um sistema inato, mas ela tem um sistema, vamos dizer assim, não sei se mais evoluído, né, porque a gente tem crustáceo que está desde a época pré-histórica ainda não aqui na Terra, né? Mas ela possui esse sistema inato. E o que isso significa na sua fazenda, no processo tecnológico de produção? Você pode comprar um alevino vacinado. Então você comprou um alevinão ali de 30 gramas, ele já foi vacinado para os possíveis patógenos que ela vai enfrentar naquele ambiente, naquele momento. E isso ajuda tecnologicamente. Só que no camarão nós não temos essa possibilidade técnica. E aí é que entra você, né, o ser humano,
o homem que está ali fazendo a gestão tecnológica do negócio como no processo de aprendizado, vamos dizer assim, para melhorar a defesa do camarão. E isso nós vamos comentar um pouquinho, né? Um outro ponto importante são as grandes populações. Tá? Então, o que é que significa essas grandes populações? E populações aquáticas, não populações terrestres, que é o nosso caso na fazenda de camarão. Então, nas outras criações, de pequenas criações, nós temos poucos indivíduos e animais terrestres, o que, de certa forma, facilita o processo de acompanhamento da saúde ali, né, se nenhum agente agressor está interagindo. Lembra daquela tríade da doença, né, que eu falei minutos atrás? Interagindo naquele processo de saúde daqueles animais terrestres. Né? A galinha, o porco, o cabritinho, a vaca que está ali na sua fazenda. Então você tem como acompanhar até um meninozinho danado, que se ele ficar quieto, esse menino tá muito bom de saúde não, que esse menino só falta derrubar a casa e está quieto agora. Né? Você consegue acompanhar num animal aquático, isso, principalmente o camarão que está lá na zona no fundo, na zona bêntica, é mais complicado. Né? E também a questão das grandes populações. Né? Então, retornando à notícia dessa semana, né? Você viu que em uma região com grandes populações, no sudeste do país, a questão que é um pouquinho parecido, né? Assim, a questão da saúde social com a saúde do indivíduo. Né? Então, a saúde, de uma maneira geral, né, da sociedade, que todos devem estar sabendo o que eu estou falando, mas que teve um aprendizado, né, em vários ciclos ali, para que os agentes, né, vamos dizer assim, os agentes de segurança conseguissem algum tipo de resultado. Né? Eles vão ajustando ali o seu objetivo e vão conseguindo o resultado. Então montou uma estratégia, uma tática, conseguiu lá. Mas isso não significa que na próxima vez vai dar certo. Né? Não significa. Então, aí é que entra o sistema de defesa, o sistema imune, né? Como o camarão. Né? O resultado que eles conseguiram essa semana não significa que na próxima semana o resultado vai ser semelhante, porque tem um processo de aprendizado nos dois lados. Do mesmo jeito do camarão, né? Então tem um processo, a gente tira um ciclo de produção, mas não significa que os próximos ciclos os resultados vão ser similares, né? Semelhantes ao anterior, em virtude dessa dinâmica do processo de saúde e doença. Então é uma coisa similar, né? Por exemplo, a gente tem lá os profissionais que cuidam dessas, e eu estou falando de grandes populações, porque numa região como aquela, de uma grande metrópole no Brasil, uma região como os municípios, são populações similares à do camarão em números. Então, ter 100 mil, 200 mil indivíduos em um viveiro de camarão em um determinado ciclo é uma coisa comum em uma fazenda de camarão no Brasil. Né? Tem até alguns de milhões, né, com viveiros maiores. Mas, então, imagina lá, aquela população daquela região ou de um município, você tem que cuidar da saúde social, da saúde individual, com a população que tem no viveiro de camarão. Tá? Então, entra esse processo de defesa, né, que no camarão é mais primitivo, vamos dizer assim, do que o homem, do que o peixe, e que aí você, tecnologicamente, precisa contribuir com esse aprendizado. Né? Então a gente começa a trabalhar lá com a pós-larva boa, com a ração boa, começa a ter um resultado e de repente o resultado começa a não aparecer. E isso começa a interferir no processo até de comercialização. Questão de preço, de oferta, de demanda. Tá? Então influencia em todo o negócio. É por isso que a gente fala, se fosse possível ter um ano ali de resultado mais tranquilo para o produtor, seria ideal. Né? A dinâmica necessita que você tenha esse aprendizado que a gente está tentando construir. Tá? Então, cada ciclo de produção você vai aprendendo. Assim como foi no exemplo que nós citamos aí, tá? E daí que a importância das parcerias. Né? Você viu que
que na dinâmica do exemplo dessa semana tiveram parcerias para encontrar o objetivo. E aí você tem a parceria com o fornecedor de pós-lava, com o fornecedor de ração, com o fornecedor de probiótico. E aí que entra o papel da escola de camarão, a informação. Né? Em todos esses exemplos que nós falamos, é importante a informação para a tomada de decisão. É importante a informação para o processo de aprendizado. Saber o que está acontecendo com o agente agressor, saber o que está acontecendo com o nosso camarão, saber o que está acontecendo com o ambiente, com essa tríade da doença, para que você tenha essa informação e seja um elo importante, né, para construir os quatro pilares desse sistema de produção. A gente falou lá que tem o hospedeiro, o camarão, tem o ambiente, tem os patógenos, e você entra ali com o quarto pilar, né, para sustentar esse assento aí, com a informação, com o conhecimento, com a sua sabedoria. Mas essa informação precisa ser construída ao longo do tempo, né? E esse é o nosso papel aí de ajudar o setor produtivo, é construir essa informação. Nós estamos com um reajuste em uma parte importante, que eu já comentei em nosso bate-papo anterior, que são as ferramentas de diagnóstico. Então, devido à logística dos colegas de apoio aí, eu estou precisando reorganizar uma equipe de alunos, de colegas professores, para ajudar no ajuste dessas ferramentas de diagnóstico. E aí nós vamos comentar isso em outras oportunidades, mas lembra que esse nosso ciclo de aprendizado, como que nós conseguimos fornecer essa informação para vocês, né? Nós temos 5 passos importantes, e que nós já fizemos uma introdução, né? O primeiro é conhecer, cada indivíduo tem a sua particularidade, e o indivíduo aqui é a fazenda. A fazenda tem uma particularidade regional, ambiental, tecnológica, humana. Então essa é uma parte importante. Assim como no processo de saúde humana se conhece o paciente, né? Aqui a gente conhece a fazenda, né? E aí entra a próxima parte do processo, que são as ferramentas de diagnóstico. As ferramentas de diagnóstico que vão permitir a construção dessa informação para todo esse processo que nós falamos aqui. E aí eu estou precisando fazer um ajuste que vai demandar um tempinho ali, mas está sendo encaminhado. Tá? Eu não estava no meu plano, e aí eu tive que refazer esse plano operacional. Daqui a pouco a gente vai entrar ali na FENACAM, e a gente vai ter esse intervalo de tempo aí para resolver isso o mais rápido possível. Estou treinando a equipe e está no processo ali. Que são ferramentas conclusivas, tá? Nós temos ferramentas presuntivas, mas ferramentas conclusivas. Então, aguenta mais alguns dias, algumas semanas que nós vamos colocar isso em prática. E isso é importante para a gente compreender a terceira parte do negócio, que são os problemas. Né? Lembra lá do que a gente discutiu, do que você ouviu aí essa semana, são coisas semelhantes, né? Similares, assim como tem da saúde humana, tem da saúde social. A gente tem que reconhecer o problema para buscar a melhor solução e avaliar o custo-benefício da construção dessa solução. Então, são 5 passos que nós estamos trabalhando para ajudar vocês nessa informação no processo de aprendizado da gestão da saúde, né? Então, a gente vai trabalhar ali no conhecimento de cada um tem a sua particularidade, tem a sua individualidade. A solução para um colega de uma fazenda não é similar a de um outro colega de outra fazenda, tá? Depois nós vamos ter essas ferramentas de diagnóstico, né, para entender o problema, para entender a informação. Então, eu trouxe esse exemplo que aconteceu essa semana para você colocar na sua cabeça mais ou menos como é o processo, né? Então, a gente tem um C, né, uma fazenda como um C, uma ferramenta de diagnóstico para compreender o que é que está acontecendo com aquele indivíduo, com aquela indivíduo em particular, mas com a população também.
né, que, como eu citei no exemplo, nós trabalhamos com grandes populações para compreender qual é o problema, quem pode ajudar na solução desse problema. Então, às vezes a gente está trabalhando ali com uma larvicultura e de repente ela começa a não dar resultado. Então a gente precisa compreender lá com os colegas da larvicultura, mas que vai depender da ferramenta diagnóstica. O que é que está acontecendo ali com o seu plantel de reprodutores, com a sua dinâmica de produção, o que é que a gente pode colaborar para aquela larvicultura voltar a ter uma boa semente, vamos dizer assim, né? Uma boa pós-larva. Ou um determinado momento, um probiótico, um biorremediador, uma solução biotecnológica, vamos dizer assim, começa a não dar resultado na sua fazenda. O que é que está acontecendo? Por que o animal está perdendo saúde? Né? E lembra lá da tríade da doença. Então, é muito dinâmico em virtude dessas questões teóricas que nós falamos no início aqui do nosso bate-papo, né, do nosso cafezinho com camarão. Então, a solução de hoje não significa que amanhã vai dar certo. Então, no mesmo exemplo dessa semana, né, a solução que foi utilizada essa semana pode ser que amanhã não dê resultado. Então, tem todo um ajuste, toda uma dinâmica, que aí é a participação de você com a sua gestão tecnológica, mas que precisa dessa informação para você fazer a melhor gestão tecnológica, para ter o melhor custo-benefício, para ter a melhor avaliação. E no final, lembra lá, a gente sempre está buscando o lucro do negócio. Ele é o combustível da nossa atividade. É ele que está fazendo a nossa atividade sempre estar crescendo. Sempre está crescendo. Então, isso interfere na produção, mas interfere na comercialização. Então, a gente parou essa semana, né, em virtude também da minha virose, e em virtude dessa ferramenta de diagnóstico, né? Por exemplo, o senhor está falando, né, a questão da água também, né, do perfil iônico, que é uma questão que o professor trabalha muito bem, é uma questão importante para a gente compreender o ambiente. Né? Lembra que o ambiente faz parte dessa dinâmica, compreender as dificuldades do ambiente para a gente poder superar. Então, professor, nessa questão aí do ambiente cultivo, está certo, né? Certíssimo. A gente precisa compreender ali como é esse ambiente para saber o que a gente precisa corrigir ali, assim como é a nutrição, assim como é a genética, assim como é todos os outros parâmetros, né? Mas que o animal é que vai dar a resposta. Então, o camarão é a parte importante ali, né? Eu chamo como o herói da nossa atividade, mas você é o super-herói da nossa atividade. E sem você, a gente não tem camarão, não tem todo o processo na fazenda dessa dinâmica que a gente está falando aí de crescimento da nossa atividade. Então a gente precisa do camarão. O camarão está dentro do ambiente, né, como as interações, as trocas iônicas ali que vão acontecer ao longo das semanas de produção. E naquelas semanas, né, professor, não significa que no outro ciclo de produção, não significa que no outro viveiro, não significa que na fazenda do vizinho as coisas aconteçam iguais. Tá? Podem ser até parecidas ali, mas hoje a gente está no período de seca, de repente ano que vem a gente pode ter uma previsão de um período de mais chuvas que interferem nessas interações iônicas, nessas trocas iônicas, de uma fazenda de um estado é diferente da outra. Então, cada população tem a dinâmica ali específica daquele momento. Então, esse é um processo de aprendizado que o homem vai ajudar na defesa imunológica do camarão. Porque o camarão sozinho, e nesse processo tecnológico de produção, com uma população grande, ele não vai conseguir resolver. Né? Lembra lá que ele tem uma imunidade inata. Ele só reconhece o que é próprio dele e o que não é próprio dele. Então a gente tem que contribuir com o nosso conhecimento, né? Por isso a gente chama o herói o camarão e o super-herói você, mas com essa informação você consiga vencer essas diferentes batalhas aí que você vai ter ao longo dos ciclos de produção da sua fazenda. Então, cada ciclo de produção é uma batalha diferente, a cada momento, a cada semana, com a informação, né? Você vê como o papel da informação é importante na segurança, né? Na seguridade do camarão. Eu trouxe esse exemplo
de ocorrências na nossa sociedade, só para que você possa fazer um paralelo aí com o que acontece no seu viveiro de camarão. Tá? É uma batalha a cada ciclo de produção. Tá? Então, a importância ali do monitoramento, né, da água, do camarão, da nutrição, mas o nosso papel aí é construir essa informação do ponto de vista do camarão. Nesse ponto de vista do camarão, nós estamos faltando essa peça no nosso quebra-cabeça. Então, nosso café com camarão de hoje trouxe essa reflexão para que você possa ter esse paralelo no conhecimento, né, do que acontece, né, e trazer para a realidade da sua fazenda. São coisas, assim, tecnicamente falando, né, são similares aí à batalha, a sua batalha diária, semanal, são tecnicamente falando, né, a energia também é muito parecida. Mas a informação é um ponto de vital importância para o aprendizado contínuo. Né? Contínuo em virtude da dinâmica do nosso processo produtivo. Né? Começa com o camarão, como eu falei, né, que tem um sistema imunológico inato ali, que ele só reconhece o que é próprio do corpo dele, o que não é próprio, ele faz as defesas, diferentes defesas imunológicas, né, um sistema mais primitivo. E a gente não tem aquela questão assim da biosseguridade humana, até da biosseguridade da tilápia, como eu falei, né? Terapias preventivas, como a vacina, terapias terapêuticas, né, de correção, que poderiam facilitar mais, né, principalmente que a tilápia tem mais ataques bacterianos, então um antimicrobiano, um antibacteriano pode funcionar melhor, mas no camarão a gente vai aprendendo, não significa que o aprendizado de hoje tenha resultados amanhã. Tá? Então essa é a reflexão desse nosso bate-papo, tá, seu Zé? Dona Maria, todo mundo aí, todos os colegas do camarão. Nós vamos atrasar um pouquinho, alguns dias, algumas semanas, em virtude do ajuste dessa ferramenta de diagnóstico, né? Das duas principais, né? Principalmente da histopatologia, onde nós conseguimos entrar em todo o corpo do camarão, todo o sistema vital do camarão, analisar as lesões, as alterações nos tecidos, em tudo. Então essa é a ferramenta principal para construir essas informações, aliado com a ferramenta de biologia molecular, né? O PCR, seja do mais simples ao mais complexo. Mas nessa ferramenta, na histopatologia, que nós começamos a gastar um tempo que não estava previsto aí em nosso projeto, mas nós estamos reajustando a Escola de Camarão para melhor trabalhar essa ferramenta de histopatologia que é vital para toda essa informação que a gente está falando. Tá? Não aguenta mais uns diazinhos, umas semanas aí, que eu estou reajustando essa máquina. Tá legal? Então, pessoal, essa nossa meia horinha aí de conversa, de bate-papo, era para trazer essa reflexão. As dificuldades ali do nosso sistema de segurança do camarão, de produzir resultados. O resultado de hoje não significa que amanhã, que depois da manhã vai ter esses resultados. A coisa é muito dinâmica. É necessário que nessas batalhas dos diferentes ciclos de produção na sua fazenda, você tenha informação. Essa informação é de grande importância econômica, financeira, para você obter a lucratividade. Esse é o nosso papel da Escola de Camarão, produzir essas informações sabendo, né, dessa dinâmica do que conhecemos hoje é diferente do amanhã. Tá? Então, sem interferir na atividade de cada um aí, nos fornecedores de produtos e serviços de forma negativa, muito mais de forma positiva, ajudando os diferentes colegas aí da nossa cadeia produtiva. É legal? Então esse é o nosso papel aí, tá? Reforçando também o papel da Escola de Camarão nesse processo aí de construção dessas parcerias, para que a gente possa ter melhores resultados. Tá? Então, eu gostaria de desejar aí uma boa semana de trabalho, muita saúde para todos os colegas aí da nossa cadeia produtiva do camarão. Tá? Vou pedir licença para a gente fechar nossa sala de aula de hoje e
Para quem não assistiu aí, vale a pena assistir e acompanhar, né? Eu vou organizar aqui para enviar para vocês aí, ok? Muita paz aí para todos. Tchau, tchau.